Olá, bem-vindos ao Primeira Pessoa pela sua TV Brasil Pantanal. Hoje nós vamos conhecer a história de um engenheiro que tem como paixão, levar qualidade de vida para as pessoas. Ele se dedica a isso e faz isso muito bem. Tanto que ele começou a trabalhar com 12, 13 anos de idade, lá em Uberaba, onde ele nasceu, em Minas Gerais, como uma espécie de menor aprendiz. E hoje, aos 43 anos de idade, ele se tornou presidente de uma empresa que é considerada uma das melhores do Brasil para se trabalhar. Ele está em Campo Grande desde 2007, veio de Minas para cá, passou pelo Tocantins, passou pelo Rio de Janeiro, sempre com essa missão de levar qualidade de vida para as pessoas. Tenho o prazer de conversar hoje, conhecer um pouco mais da história de José João de Jesus da Fonseca, muito carinhosamente conhecido, como ele gosta de ser tratado, de JJ, presidente da Águas Guariroba. Que prazer receber você aqui para esse bate-papo, viu, JJ? Para mim também é uma satisfação estar aqui com você, né? Para contar um pouco dessa história. E esse sotaque mineiro, rapaz, eu nunca tinha reparado que você tem um sotaque, um acento forte mineiro. Sim, ainda. Você não perdeu. As raízes, né? Faz parte da nossa vida. Mineiro leva Minas para onde vai? Eu acredito que um pouquinho, né? Todo mundo leva um pouquinho de onde nasce para qualquer lugar que for. Minas não é diferente. Quando você começou a trabalhar lá com 12 para 13 anos de idade, uma espécie de menor aprendiz, você imaginava, tão jovem, 40 e poucos anos, assumir a presidência de uma empresa do porte da Águas Guariroba? Não, de forma alguma. Eu imaginava chegar lá em Uberaba técnico químico da Fosfértil, que é uma indústria que produz insumos para fertilizantes lá. Então isso era o máximo que é você o que eu dava ver. Conta de enxergar em Uberaba e o que eu acreditava que eu daria conta de me formar e dar conta de cumprir a obrigação. E o JJ tem uma trajetória de muito sucesso, né? Ele é engenheiro civil, graduado pela Universidade de Uberaba, pós-graduado em saúde pública pela Universidade de Ribeirão Preto e tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, no Rio de Janeiro. JJ, hoje assumindo a Águas Guariroba, como eu falei, já à frente da Águas Guariroba, como eu falei, é tida pela revista Exame, né? Que Isso. Foi tida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Isso deve dar uma satisfação muito grande e aumentar a sua responsabilidade. A Águas Guariroba está com um projeto extremamente audacioso, que é levar 100% de esgoto para Campo Grande, a capital que no máximo até 2025 vai atingir esse percentual. A totalidade da população 100% de esgoto. Praticamente 100%. No projeto Sanear Morena. Isso. É muito audacioso. Eu queria que você contasse, para quem ainda não conhece, o projeto Sanear Morena, que começou em 2006. 2006, 6, 7, 8, né, nós entregamos a primeira etapa. Quanto que a gente tinha em 2006? Aproximadamente 25% da população tinha esgoto disponível, ou seja, coleta e o tratamento, né? Nesse momento nós estamos com 65%, 66% já, ano que vem 70%, e até no máximo 2025 nós estaremos cobrindo aí praticamente 100% da população. Vamos recapitular, o Sanear Morena 1 para o 2 que termina agora em 2013. Isso, o Sanear Morena 1 nós chegamos a aproximadamente 60%. Quer dizer, em 6 anos, um salto de 25% para 60%. Isso. Com investimento, para que você tenha noção, em torno de 500 milhões de reais nós investimos quase na empresa. Quase meio bilhão de reais. Quantas milhares de pessoas foram atendidas? Nós atendemos nesse primeiro projeto 60% da população, 480 mil habitantes, né? Então nós já temos aproximadamente 500 mil habitantes já com seu esgoto coletado e tratado. Quando você fala que em 2025 o Sanear Morena 3 estará concluído, que é o prazo máximo, né, que vocês têm ali como concessionária para concluir esse projeto, existe um compromisso, inclusive, de antecipar em quantos anos isso? Então, nesse momento que nós iremos concluir o ano que vem, nós estaremos antecipando em 13 anos. Então, o que era um compromisso nosso para 2026, de chegar a 70% de cobertura, vocês estão antecipando nós estamos em 12 anos. Em 12 para 13 anos. Como é que é possível isso? A gestão,
Eu tenho certeza disso. Um pouco disso que você está dizendo agora, que hoje nós somos, né, graças a Deus, aí, uma das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil. Nós, os acionistas, os diretores da holding, nós temos certeza de que o nosso patrimônio são as pessoas. Vamos falar, holding. A Águas Guariroba, como é que funciona? Que holding é essa para as pessoas entenderem? Vamos lá. Nossos acionistas são duas famílias, Vetorazzo de Toledo, da região de Campinas. Grupo Equipave, é composto de usina de cana-de-açúcar e álcool, construtora, concessionária de pedágios e concessionárias de água e esgoto. Isso é o grupo Equipave hoje. Nós temos uma holding que chama Aegea Saneamento, que é o que cuida dessa infraestrutura, no nosso caso, saneamento. Então, nós somos subordinados a essa Aegea, que é onde ficam nossos diretores em São Paulo, e que nos permite fazer todo esse trabalho aqui em Campo Grande. Quer dizer, uma empresa extremamente bem gerenciada, bem administrada, né, com uma capacidade de visão muito grande. Sim. E aí, esses investimentos todos para levar, eu repito, né, qualidade de vida para a população. Quando a gente fala de água e esgoto, você que lida diariamente com essa realidade, o que representa isso para um profissional que a vida toda se dedicou a estudar e a trabalhar cada vez melhor? Veja o tamanho do desafio que o Brasil tem. Campo Grande, logicamente, se inclui. Nós temos 150 milhões de pessoas hoje que não têm o esgoto tratado. Parte dessas tem o esgoto coletado. Então, imagina os rios de São Paulo como é que são totalmente pretos. Então, o rio acaba coletando, transportando e tratando o esgoto. Então, nós temos 150 milhões de brasileiros que não têm esgoto tratado. Das 80 maiores cidades do Brasil, 16 hoje não têm ainda a cobertura plena de água. Essas 80 cidades são cidades com mais de 300 mil habitantes. Então, você imagina que das 80 maiores cidades, hoje nós ainda temos 16 cidades dessas grandes cidades brasileiras que ainda não têm a cobertura plena de água. Nós estamos falando de água. Que é vital para você viver. Grande parte não, uma parte das outras cidades do Brasil, ela tem água racionada. Então nós temos ainda muitas cidades no Brasil que também tem água disponível, mas não o tempo todo igual nós temos aqui em Campo Grande, né? Ele tem por algumas horas do dia ou algumas horas da semana ou do mês. Tá aí, conhecendo um pouco mais por dentro, né, dessa realidade do que é no Brasil a questão de água e esgoto e o que é Campo Grande, recebendo aí essa projeção bem real de muito antecipadamente a gente ter 100% de coleta de esgoto tratado aqui na capital. Bacana, né? Vamos conhecer um pouco mais a história do JJ no próximo bloco, desse mineiro que até os 8 anos de idade morou numa fazenda, morou na roça, como ele gosta de dizer. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta à Primeira Pessoa, hoje conversando com JJ da Fonseca, José João de Jesus, é muito J no seu nome, né, JJ? Né? JJ fica fácil. Fica mais fácil. Fica fácil. Presidente da empresa Águas Guariroba. JJ, você nasceu em Uberaba, Minas Gerais, só nasceu em Uberaba, você foi direto para a fazenda? Nasci em Uberaba, fui direto para a fazenda depois, até os 8 anos de idade morei lá com os meus pais. A escola naquele tempo começava praticamente com 7 anos, né? Então eu comecei direto no primeiro ano, nem pré, eu não fiz, ou naquela época não tinha, não lembro lá naquele local. Então fiz praticamente o primeiro ano, né, na roça. Como é que você ia para a escola? De cavalo. A cavalo, né? A cavalo. Então, como era muito distante, eu ia toda domingo à noite, eu tinha um lugar para dormir lá próximo da escola, que era bastante longe. Era longe? Era longe. Então eu morava junto com os conhecidos nossos lá. Na verdade aquilo acabou virando uma pensãozinha para mim, né, sozinho. Aos 7 anos de idade? Aos 7 anos. Você saía sozinho? Saía só. Eu sabia o caminho, né, passava medo, né, tem que confessar aqui. Você faria isso hoje com os filhos, com 7 anos de idade? Eu não deixo ele sair na rua, hoje está com 11 anos, 12 anos, agora 14 anos é que ele começou a sair para a rua. A vida mudou muito. Diferente, né? Mundo totalmente diferente, quer dizer, hoje eu vejo, a gente fica fazendo um paralelo, você vê o meu filho hoje com 14 anos e minha filha com 7, eu com 12 anos naquela época, eu acho que eu não teria o conhecimento que minha filha hoje de 7 anos tem.
E a disponibilidade de informação que eles têm hoje, né, é um negócio impressionante. Isso te preparou no quê? Para você se tornar hoje o profissional que você é, a pessoa respeitada que você é, como aos 40... Com que idade que você assumiu a presidência da Águas Guariroba? 41, né? Já 41 são 2 anos. 40 anos de idade assumindo a presidência de uma empresa desse porte. Essa formação, essa convivência ali na roça, Minas, indo a cavalo para a escola, com dificuldade, num universo paralelo, vamos dizer assim, uma coisa muito mais singela. Sim, né? Sim. O que te preparou, o que te deu esse período? Eu acredito que isso vai nos preparando, né? A vida, se é que pode chamar isso de vida dura, porque era tão boa, eu era feliz, continuo sendo feliz até hoje. Teve esse tempo que eu morei na roça, que eu ia para a escola com essa dificuldade toda, depois nós mudamos para a cidade. Aí você imagina, a família inteira que mora na roça, de repente tem que vir para a cidade por causa do estudo dos filhos, que nós somos 4 irmãos. Eu acho que essa dificuldade toda nos prepara para isso que eu estou passando hoje. Então as coisas foram acontecendo para mim, eu fico analisando agora, é meio que natural. Então eu entrei na gerência de operações da empresa, lógico que é um desafio, fazer todas essas obras em Campo Grande, tomar conta de toda uma empresa que você tem 800 mil pessoas que utilizam um produto que você coloca. E um produto nosso não é um produto, se a pessoa quiser ou não, ele vai usar. Ele precisa usar. Água. E eu falo lá que nós não estamos simplesmente na torneira, nós estamos no sangue das pessoas. Então a gente fica vendo o tamanho da responsabilidade que nós temos. Uma criança utiliza a tua água. A salada que você come, independente se você usa água mineral ou não na tua casa, você está usando a nossa água de alguma forma. Então, eu acho que todo esse período que eu passei vindo, né, de morar na roça, vim para a cidade, toda a dificuldade que meus pais passaram, isso tudo ajuda a gente estar aqui hoje, trabalhando. Eu acho que isso é bom. É uma visão mais humana? Eu acredito que sim. Você traz essa visão humana? Sim, eu acredito que, por exemplo, meu filho, eu fico pensando como é que ele vai crescer. Ele não está passando nada disso, eu não queria que ele passasse nada disso. A gente poupa muito os filhos hoje, né? Eu não sei se isso é bom ou se isso vai ser prejudicial para ele. Então, é um negócio complicado de você medir isso. Então, a gente tenta pregar nele virtudes para que ele cresça um ser humano bacana. Ele precisa saber que ele vai ter esforço, que independente do pai dele ajudando ele ou a mãe dele ajudando ele ou não, ele vai crescer só com o esforço dele. Né? Agora, esse passado todo, eu tenho certeza que isso ajuda bastante. Depois teve uma outra época, né, indo um pouquinho mais para frente, que eu ainda fui dono de bar. Tem uma foto aí por 7 anos. Quer dizer, lidar com um público diferente, né? Sim. As pessoas que chegavam ali... O que você lembra dessa época, assim, que te marcou? Muita coisa, porque é assim, quando eu precisei montar o bar para poder pagar a escola. Lá em Uberaba não tinha escola pública para engenharia, por exemplo, que é que eu fiz. A escola era particular. Para pagar a faculdade. Eu tive que juntar um dinheiro, estudar 6 meses, quase 1 ano, conseguir o crédito educativo, naquela época, para depois me formar. Mas o bar me ensinou muito. Então eu via ali as pessoas que iam no bar, iam para comemorar uma tristeza, uma alegria. Eu via gente gastando dinheiro que não podia, via outros que tinham muito dinheiro. Então ali eu acho que a gente entende mais das pessoas ainda, que a dificuldade, a pessoa que às vezes deixa de levar o dinheiro para dentro de casa para cuidar dos filhos, para ir tomar tua cervejinha ou gastar um pouco ali. Você vê aquele outro que tem muito, que tem que comemorar, ou teve alguma coisa que não foi boa na vida dele, foi tomar uma cerveja também, alguma outra coisa para dar uma aliviada. Não sei se é isso, mas... O que essa experiência de conviver, de ficar analisando o comportamento humano, né, a personalidade, enfim, oferece para um gestor? Eu te falo com toda a clareza do mundo para mim. Conhecer as pessoas. Então, o que eu acho que é o mérito da Águas Guariroba hoje? É eu saber ou eu ajudar a minha equipe a escolher os melhores profissionais para cada lugar. Então, o melhor profissional para o atendimento, o melhor profissional para a manutenção, o melhor profissional para cuidar da parte de operações nossa, o melhor profissional para cuidar do nosso centro de controle. Isso me deu, eu acredito que tenha me dado condição de analisar as pessoas e conhecer um pouco do perfil das pessoas. Você não analisa só o currículo quando ele chega na sua frente? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Se você observar, é um negócio interessante isso. Você, logicamente, tem aqueles alunos que anota 10 em tudo. Ele precisa
ser designado para a área em que ele estudou. Ele não consegue ser muito operacional. Então, a gente precisa descobrir isso das pessoas. Qual é a pessoa que é mais pesquisa, qual é a pessoa que é mais emotiva, qual é a pessoa que é mais operacional, qual é a pessoa que é mais cobradora, vamos dizer assim. Cada uma dessas pessoas, no meu entendimento, precisa estar no local correto. E como é que você chega à conclusão? Como é que você descobre? Qual o processo que você, JJ, usa para identificar? Falar, não, essa é para lidar com isso, esse é para lidar com aquilo. Então, quando eu vim para cá, vieram alguns profissionais comigo, vamos dizer assim. Ele vem, ele forma o substituto dele e mais outro substituto, então ele já forma 2 substitutos. Ele ajuda nós a procurar qual é o sucessor dele. Então, dentro da Águas Guariroba hoje tem o seguinte: se ele quiser ir para outra área, se ele quiser ser promovido, ele tem que formar o sucessor. O sucessor tem que formar o outro. Então, isso é uma coisa que já está dentro da Águas Guariroba e as pessoas já perceberam isso. Não adianta você colocar uma pessoa para atender as pessoas se ela não tem perfil. Ela não gosta de falar com as pessoas. Não dá. Não dá. E a gente percebe quando é atendido por alguém com assim. certeza. Então, o que a gente busca é isso. Isso é uma dificuldade enorme que a gente tem hoje. Nós temos mais de 850 funcionários hoje. A dificuldade que nós temos é achar essas pessoas. Então, eu acredito que grande parte do sucesso que a Guariroba vem tendo de 2007 para cá, depois que o nosso grupo entrou, foi colocar as pessoas corretas nos lugares corretos. Isso é uma sabedoria que não tem preço, hein? A gente não aprende isso na faculdade, né, JJ? Não aprende. É olhar o outro com generosidade, é parar para ouvir, seja num bar, seja num lombo de cavalo, né? Sim. Indo para a escola, no alto dos seus 7 anos de idade, oportunidades que o JJ aproveitou muito bem para conhecer mais da vida e poder passar hoje para os mais de quantos funcionários? 858 funcionários. 858 funcionários que compõem a Águas Guariroba. Daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco, a gente volta conversando com o JJ, falando sobre as experiências que ele teve no Tocantins e no Rio de Janeiro, também de ver pessoas que saíam com latas d'água na cabeça, latas para ir buscar água muito distante, e um mês depois ele ser o responsável, gerenciando uma grande equipe, onde essa pessoa tinha água já na porta de casa. Como é que se descreve essa emoção? Deve ser muito legal. Vamos saber dele já já. De volta ao terceiro e último bloco do Primeira Pessoa, hoje conhecendo um pouco mais da vida e do trabalho de JJ da Fonseca, presidente da Águas Guariroba. JJ, você trabalhou, você classificou como ponto alto da sua carreira, claro, esse momento que você está vivendo à frente da Águas Guariroba aqui, com esse grande desafio, né, de levar 100% de tratamento de esgoto para a população de Campo Grande. Nós temos aqui também no Tocantins e no Rio de Janeiro, né, onde você ajudou a levar água tratada a milhares de pessoas. No estado do Tocantins, você viveu uma experiência muito interessante. O próprio governador, como é que é? Ele botava a mão na sua cabeça? O que ele prometia? Sim, foi muito interessante. Eu cheguei lá em 95, praticamente o começo do estado. O estado tinha aproximadamente 5 anos só de vida, né? Então, o governador ia com os engenheiros para uns setores. Então eu tomava conta de um setor do Tocantins, nós chamávamos de sudeste do Tocantins, Dianópolis, Arraias e mais outras, Taguatinga, eram 12 cidades. Então nós íamos junto com ele para determinada cidade, onde ainda não tinha água encanada, as pessoas buscavam água, ou no córrego, que normalmente ali nem era tão perto, se fosse já teria resolvido o problema de falta d'água deles, ou tinham pequenos poços, e muitos contaminados, porque não tinha rede de esgoto, a fossa próxima, então os poços realmente estavam contaminados. Ele chegava, o Siqueira Campos, ainda é o atual governador do Tocantins hoje, batia a mão na cabeça, vocês estão vendo esse engenheirinho aqui? Daqui a 30 dias eu volto aqui, a obra vai estar pronta. Logicamente que eram cidades pequenas, então nós construímos um poço, 5, 6, 7 quilômetros de rede de distribuição, um reservatório tipo taça. E daí, há 30 dias, ele queria ver a obra pronta, ele voltava lá com a gente para inaugurar aquela obra. Então, era uma alegria para a gente, como profissional, muito grande, porque você via a cara daquelas pessoas, a cara daquelas pessoas tão simples, e que tinha aquela dificuldade toda em buscar água, às vezes, no córrego ou no rio, com carroça,
lata d'água na cabeça, e uma vi água de muito isso. Qualidade, pois é. Vezes, né? E daí a pouco, todas aquelas ruazinhas, né, 6, 7, 10, 15 ruas, todas com água encanada e as pessoas com esse bem dentro de casa e água tratada. Então, era uma alegria muito grande, é uma coisa que não tinha dinheiro que pagasse aquilo para mim, aquilo ficou guardado e vai ficar. E no Rio de Janeiro também a mesma emoção. Pois é, Rio de Janeiro, você veja, região sudeste, eu fui para lá em 2001, região dos lagos mais especificamente, né, concessionou a região naquela época, Saquarema, Silva Jardim e Araruama. Ainda não tinha rede de água para atender todo mundo. Quando a gente fala de região dos lagos, a gente não pode esquecer ali que você tem Cabo Frio, Búzios, que você tem uma região muito rica de turismo, né, de investimentos imobiliários altíssimos, de alto padrão. Sim, claro. Roda muito dinheiro ali. Isso. E em algumas cidades ali não tinha. Não tinha rede de distribuição de água. Para que você tenha número assim, eu, no tempo que eu passei lá juntamente com a equipe, nós implantamos quase 500 quilômetros de rede de distribuição de água. Que coisa. Então, isso foi um ponto muito bacana. E a rede de esgoto, nós iniciamos a construção dela. Aqui em Araruama tem uma lagoa muito linda, não sei se você conhece. Então, nós começamos a despoluição dessa lagoa. Então, eu vi a lagoa antes e vi a lagoa depois. A lagoa ela tinha 30, 40 metros de lama preta, cheiro muito ruim. Então, o dia que nós saímos de lá, ela já não tinha aquela lama preta e aquele cheiro já tinha ido embora. E a lagoa está em recuperação. Ai, como é bom, né, poder olhar para trás e ver que o caminho trilhado valeu, cada passo valeu a pena. Sim, sem dúvida, né? muito bom. JJ, voltando a falar do fato da Águas Guariroba estar hoje entre as 150 melhores empresas do Brasil para se trabalhar, uma classificação dada pela revista Você S.A., que é uma classificação respeitadíssima, né? E você foi classificado entre os 5 melhores gestores do Brasil. Como é que se deu essa eleição? No intervalo você estava falando, Carmen, dá um orgulho muito grande porque não envolveu dinheiro, né? As pessoas, eu fico muito curiosa, como é que é feito esse processo? Isso. Foi um pedido dos nossos diretores e acionistas do grupo, gostaria de ver Águas Guariroba. Né? No primeiro momento, nem nós acreditávamos que poderia. É a primeira entrada, você ainda não conhece direito como é que é o processo, como é que funciona isso. Nós entramos e já fomos classificados e fomos para a revista, né, agora no mês de setembro. Mas foi assim, nós fizemos a inscrição, mandamos para eles um book de evidências, né, como é que é feita a gestão de pessoas dentro da Águas Guariroba. Então nós mandamos todas essas evidências, o que acontece, como é que eles recebem, que todos recebem produtividade pelo que faz, recebem. Isso é muito importante, Carmen, porque se a pessoa fez mais, ele ganha mais, ele tem o salário dele, se ele fez isso, então claro. Todos os funcionários da Águas Guariroba têm isso de alguma forma. Mostramos isso, os benefícios todos que nós temos, isso foi para eles. Fizeram lá uma pré-classificação da empresa. Pediram para nós mandar a lista de todos os funcionários que nós temos. Nós mandamos. Aleatoriamente, lá em São Paulo, eles escolheram aproximadamente 300 funcionários, sem a diretoria saber, sem nenhum dos nossos gestores ou gerentes saber. Mandou no envelope fechado para cada um desses 300 funcionários uma senha, para que eles entrassem no site e respondessem um questionamento da empresa, de como é que eram os gestores, como é que eles eram tratados, como é que é feito todos os processos e procedimentos dentro da empresa. Bom, passado isso, aí sim nós fomos classificados. Veio da revista, veio um representante, um repórter, da revista dentro da Águas Guariroba, aleatoriamente de novo da lista de todos os funcionários, eles escolheram aproximadamente 25 funcionários. Eles foram para dentro de uma sala com esse entrevistador e ele ratificou o que ele recebeu de respostas no site. Isso foi muito bom. Depois que ele falou com essas pessoas, ele foi falar com os gestores, foi falar com o gerente, falou comigo. Daí a pouco tempo nós recebemos a notícia, né, e fomos receber o prêmio lá em São Paulo. Ficamos muito satisfeitos, porque... Quer dizer, é verdadeiro mesmo. Verdadeiro demais. De quem tem satisfação em trabalhar. É o sentimento das pessoas que trabalham, né, conosco, em dizer que realmente funciona. Lógico que nós temos ainda muito que melhorar, tanto com os nossos funcionários, tanto na prestação de serviços. Os desafios, né? Sim, os então desafios se apresentam dia, né? Com problemas. Né? Problemas nas mais diversas áreas, é justamente isso que faz a empresa melhorar. É conseguir resolver esses problemas. Sim, então nós concorremos com, sem dúvida nenhuma, as maiores empresas do Brasil. Né? Nós estamos dizendo de tudo que você imaginar de marca hoje no Brasil aí, nós
né, concorremos com eles e nós fomos classificados como uma das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil. Um orgulho danado de bom, uai. Muito bom, uai. É muito feliz, né? A gente fica muito orgulhoso de ter recebido isso deles, porque eles trabalham conosco. Então, aqui, Carmen, como é uma concessão, os acionistas não são donos de nada, nem um metro de tubo aqui. Tudo que nós estamos construindo fica para a população. Nós temos simplesmente um documento do poder concedente, ou seja, da própria população, dizendo o seguinte, ó, vocês cuidem desse sistema, vocês precisam ampliar ele, vocês precisam cuidar dele, vocês não podem deixar faltar água, vocês precisam ampliar o sistema de esgoto até universalizar. Então essa é a carta que nós temos. E o patrimônio da empresa, só os funcionários, nós não temos outro patrimônio aqui dentro. E olha, não tem ninguém melhor para dirigir esse povo, não. Esse mineiro de Uberaba, que eu repito, tem uma história belíssima para ser contada, contou parte dela aqui, quem tem o prazer de conviver com ele todos os dias, esses 850 funcionários, 850, né? 858 funcionários Isso. lá da Águas Guariroba, parabéns, viu, JJ, pelo obrigado. Trabalho que você desenvolve, pela sua equipe, né? E a gente agradece por todos esses investimentos, a seriedade, e Águas Guariroba sempre é cobrada pela população, claro. E quer ser cobrada, e isso é muito bom. Obrigada pela entrevista. Obrigado a você pela oportunidade de deixar-me falar um pouquinho aqui de mim, da empresa, né, que é uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Bom. Parabéns pela sua história. Obrigado a você. Eu agradeço a você mais uma vez a companhia por esse Primeira Pessoa que está no ar, justamente para levar informação de qualidade para você, hein? A gente se encontra no próximo programa. Até lá.